Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que só o Senhor nosso Deus pode nos dar, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso mediador, nosso mestre, quem nos guia, quem nos ensina, possa fazer chegar essa graça aos nossos corações. Amados, estamos estudando desde ontem uma nova lição, a lição do livro de Isaías. Começamos ontem a lição número 1, conhecer a Deus, o título da nossa lição. Nós vimos ontem, no verso síntese desta primeira lição, o Senhor dizendo que o boi conhecia o possuidor, o jumento conhecia o dono da sua manjedoura, mas Israel não tinha conhecimento. O povo de Deus não entendia essas coisas básicas, né? Não conseguiu enxergar isso, que era do seu convívio diário, né? O boi, o jumento, eram animais ali. E essa linguagem que o Senhor usava, né? Que basta olhar para a natureza, como diz lá em Romanos 1, verso 20, que a sua divindade, o seu poder é perfeitamente compreendido e compreensível, plenamente compreensível, através das coisas criadas, né? E o Senhor usa exatamente o que era do conhecimento deles, né? O boi, até o animal, conhecia um animal, né, bruto como é um boi, conhecia o seu possuidor, aquele que cuidava dele, né? E o jumento conhecia também o dono da sua manjedoura, né? Onde cuidava dele. Mas Israel não conhecia o seu dono, o seu possuidor, né? Infelizmente, não conhecia Deus e por isso não o santificava, não o reverenciava, né? Como deveria de forma espiritual. Infelizmente, foi o que nós vimos, né? Vimos também o início de tudo, né? Quando o Senhor chama Isaías, o profeta Isaías, para o início da sua missão, da sua jornada. Tinha por pai Amós, e onde Isaías vivia era no reino de Judá, lá em Jerusalém, e passou por cinco reis, né? Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e o filho de Ezequias, que foi Manassés, pela mão do qual Isaías foi morto, o quinto, né? Então, Isaías foi um profeta que atravessou 5 reis, foi um profeta longevo, né? Então, nós vimos também que o Senhor deixou bem claro para o povo de Israel, pela boca do profeta Isaías, principalmente a partir do reino de Judá, que o Senhor diz bem claro, né? O Senhor, falando pela boca de Isaías, diz que criou filhos e engrandeceu, porque Deus engrandeceu, né, o povo de Judá, os judeus, as 12 tribos de Israel também, todo o povo chamado israelita, Deus engrandeceu demais, né? Mas o Senhor diz, e eles se revoltaram contra mim. Só fez o bem e eles devolveram ao Senhor com o mal, né, com a ingratidão. Isso está muito bem descrito em toda a escritura, não só do livro de Isaías, né? Então, meus amados, hoje, segunda-feira, vamos para a nossa primeira pergunta de hoje, a pergunta 3, que diz assim: qual era a condição espiritual do povo de Israel? Ou seja, o povo de Judá especificamente, de onde Isaías vai chamar o povo ao arrependimento, né? E o que eles fizeram contra o Senhor. Isaías 1,4 diz: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Veja aqui que é uma lista, né? Veja que é uma lista que o Senhor faz aqui, mostrando a condição espiritual do povo de Israel nos dias de Isaías, né? Uma constatação, 600 ali antes de Cristo aproximadamente, 600 anos antes de Cristo. Ele chama de nação pecaminosa. 2,
Um povo carregado de iniquidade, ou seja, iniquidade é um pecado na forma agravada. É o povo que ama o pecado. 2, né? 3, raça de malignos. Veja só que linguagem dura, duríssima. O povo tinha maldade no coração. 4, filhos de corruptores, ou seja, os pais deles corrompiam as pessoas através de suborno, faziam coisas realmente. Não é à toa que no livro, tanto de Naum, de Abacuque e de Amós, ele vai tratar disso, né? Esses profetas também trazem dura a advertência sobre isso. 5, o Senhor diz que eles abandonaram o Senhor. 6, blasfemaram do Santo de Israel. 7, voltaram atrás. Então veja que o Senhor faz uma lista aqui de 7 erros que Israel cometeu e que de forma progressiva foi descendo a escada da malignidade, do pecado, até chegar ao fundo do poço, até voltar atrás. O que significa voltar para trás? Começando aqui de trás para frente, né? Desde aqui o número 7 aqui. O 7º item dessa lista. O que significa voltar para trás? Voltar para trás significa querer voltar ao estado original de onde eles saíram. Voltar, o povo de Israel estava lá no Egito como escravo lá no Egito. Servo e pagando duros impostos ao povo egípcio. Queriam se tornar escravo novamente, adorando outras divindades, não obedecendo a Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Então veja que o último estágio da sua iniquidade foi exatamente voltar atrás. Mas como estávamos dizendo aqui, esse é o último estágio. Para chegar a esse último estágio, foi necessário que ele desse alguns passos anteriores, né? E os passos anteriores estão muito bem caracterizados aqui, nesse texto, mostrando que o primeiro é que eles se tornaram uma nação pecaminosa, né? Primeiro escolheram que entrasse no meio deles aqueles pecadinhos, não os pecadões, mas os pecadinhos. Eles começaram se aproximando das outras nações, casando com as filhas das nações vizinhas, se unindo a essas pessoas por meio do casamento. Está lá, muito descrito na Escritura, né? Como foi que as coisas começaram, né? E aí, através dessas coisas pequenas, abriram a porta e começaram a entrar coisas maiores, até se tornar uma raça de malignos. E daí, essas pessoas se tornarem corruptas. E os seus filhos também, filhos de corruptores, né? Abandonando o Senhor e blasfemando contra o Santo de Israel. É exatamente isto a tônica da fala de Isaías contra o povo de Israel. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, pergunta 4, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Que comparação física é feita para mostrar a condição espiritual do povo de Judá? Ou seja, o povo de Israel, ali representado por Judá, que nesse contexto aqui passa a ser o remanescente das 12 tribos, né? Nesse contexto aqui. Então, Isaías 1, versículos 5 e 6 diz assim: Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Veja só que linguagem, né? Que linguagem o Senhor está usando para definir o povo de Israel que estava
carregado de iniquidade, cheio de blasfêmia contra o santo de Israel, e voltando atrás, sendo conhecedor da verdade que os libertou, recebendo uma fama que eles não mereciam por ter um Deus poderoso, que as nações diante deles tremiam e se estremeciam, né? Pela grandeza do nome do Deus de Israel. Assim, Deus deu essa honra ao povo chamado Israel, né? Era assim a Raabe, né? A ex-prostituta lá de Jericó, denominou, ela deu testemunho que todas as nações, ninguém poderia conter-se diante da força do Deus de Israel, não do povo de Israel, mas do Deus de Israel. A força não estava no povo, estava no Deus de Israel. É a mesma coisa que Gideão escuta lá dos midianitas, de um dos capitães dos midianitas, ao interpretar um sonho que teve, mostrando que a espada de Gideão, o Deus dele havia embriagado contra eles e tal. Então, todas as nações reconheciam. Aí quando Naamã veio lá da Síria, né? Veio em busca do homem do Deus de Israel. Então, sempre Israel não entendeu, né? O povo rebelde, um povo de dura servil, um povo que nasceu para ser escravo, para apanhar, dificuldade de entender as coisas, dificuldade de processar a informação espiritual, sempre presa à cultura, a coisa fácil, a letra morta, né? Até hoje é assim, para a maioria. E quando eu falo maioria, eu não estou falando maioria apenas dos judeus, não. Mas a maioria dos cristãos também herdaram esse mesmo vírus maligno que tem tomado conta do coração de muita gente. E cada um de nós deve ser humilde o suficiente para fazer esta autoanálise e depois de fazer essa autoanálise, escolher se a gente quer ser como esse povo de dura servil ou se a gente quer obedecer a esse Deus que está na Bíblia, esse Deus santo, maravilhoso, poderoso, que quer cuidar de nós. Então ele mostra a situação do povo de Israel, que ele tirou lá do Egito, que era essa situação dele. Ele disse que toda a cabeça estava doente e todo o coração estava enfermo. Cabeça aqui, no sentido espiritual, significa as lideranças religiosas e as lideranças políticas. Tanto o rei de Israel, no caso aqui poderíamos citar aqueles 5, né? Os 5 reis que reinou no tempo de Isaías, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias e Manassés, poderíamos citar, né? Como também o sumo sacerdote e os principais dos sacerdotes. Porque no tempo de Davi elegeu 24 turnos de sacerdotes. Ou seja, ao ano, cada sacerdote com a sua turma tirava 15 dias de trabalho, enquanto os outros iam ter seu descanso ali, né? Então, no tempo de Cristo chamavam esse de os principais dos sacerdotes, ou os chefes de turma, chamado de chefe dos sacerdotes, né? Tinha o sumo sacerdote, que era o chefe de todos os chefes, e abaixo dele tinha 24 sacerdotes que eram chefes de turma, e abaixo desses tinham os sacerdotes que operavam conforme a sua turma lá. Então, quando ele fala toda a cabeça está doente, ele está falando dessa turma aí. Tanto política quanto religiosa estava doente. E todo o coração estava enfermo, ou seja, as pessoas estavam com as suas emoções, a fé não estava em dia, a obediência não estava correta a Deus, e aí vem a crise de consciência, vem o sentimento de culpa, vem a consciência pesada, porque sabe que está em pecado. Então, todo o coração estava enfermo. E todo o coração. Se a cabeça, a liderança estava doente, os membros, o povo comum, o restante do povo, os súditos de Israel, estavam enfermos, porque não tinham fé. E é todo o corpo doente, tanto a cabeça, os líderes, quanto o resto do corpo, até a pontinha do dedo. Ele fala aqui, ó, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Não há nada são. Tudo está doente. Aí ele cita o tipo de doença.
O que há da planta do pé à cabeça? Há feridas. Há contusões nos músculos. Olha só, feridas, há contusões. As contusões que afetam os ossos e os músculos, né? Os tendões, etc. Disse que haviam chagas inflamadas. Uma doença, um corte, por exemplo, na perna ou no braço, quando está inflamada, aquilo fica pulando, né? Enquanto não tira aquela secreção lá de dentro, aquilo fica doendo, aquilo incomoda, e aquela inflamação, ela pode pegar a corrente sanguínea e levar à infecção generalizada e à morte, não é? Aí ele diz assim, umas e outras não. Olha só, umas e outras não são espremidas, e como dói, né? Como você espremer para tirar a secreção de uma ferida, é horrível, né? Elas não estavam atadas, não tinham ataduras nessas feridas, ou seja, não haviam cuidado. E nem estavam amolecidas com óleo, né? Para facilitar a retirada dessa secreção em estado de putrefação. Então veja a linguagem que o Senhor está usando aqui para mostrar o estado deprimente, obviamente espiritual, porque aqui essa linguagem aqui é uma linguagem física, mas isso não quer dizer que o povo tinha ferida no corpo, não é isso? Claro que não era. Aqui é apenas uma linguagem tipológica. O Senhor está usando aqui feridas para falar de algo espiritual, de algo dolorido, de algo vergonhoso, né? Você se sente bem estando cheio de cortes, cheio de pus, cheio de dores diante do povo e aquele mau cheiro, que é um odor horrível, né? De uma ferida inflamada, no meio do povo. Ninguém se sente bem, se sente mal, se sente sujo, se sente doente. Não é assim? Somos nós. Quando a gente está doente, a gente fica reservado, nesse sentido aí, se tratando, né? Essa era a situação do povo de Israel. A situação espiritual, por dentro, por fora, poderiam estar ricos, poderiam estar gozando de... que não estavam, né? Na época de Isaías aqui, viviam oprimidos. Era uma nação e outra, saía uma, chegava a outra. E nesse caso aqui, eles estavam sendo oprimidos, ameaçados, tanto pela Assíria, quanto pelo rei da Babilônia. Era questão de tempo eles serem escravizados e se tornarem pagadores de impostos a essas nações poderosas.